Olá, vestibulindos e vestibulindas! Hoje é um dia lindo para construir o seu 1000. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer super forte a todos que estão me ajudando, levando o projeto para frente, incentivando e principalmente depositando confiança em mim. Se você está chegando agora, passa no nosso canal e dá uma olhadinha no primeiro vídeo. Nele eu abordei 5 dicas que foram determinantes para me levar ao 1000. Pode ser que as dicas sejam valiosas e úteis para você também. Aproveita e se inscreve, ativa as notificações no sininho para ficar por dentro de tudo que rolar no canal. Se você voltou depois do primeiro vídeo, seja muito bem-vindo também. É uma honra te ter aqui mais uma vez. No vídeo de hoje, como foi combinado semana passada, a gente vai conversar sobre as regras do jogo. É muito importante saber as regras do jogo que você vai jogar lá em novembro. As 5 competências, que vão guiar o olhar do corretor ao corrigir sua prova. Para fazer esse vídeo eu estudei bastante a cartilha que foi disponibilizada pelo INEP ano passado, detalhando as 5 competências de correção da prova de redação do Enem. A cartilha está disponível no nosso Drive, o link vai ficar na descrição do vídeo. E agora, além da minha redação que já estava lá, vai ter a cartilha do INEP, a Constituição Federal e uma tabela também de elementos coesivos que eu coloquei para vocês darem uma estudada. Cada competência da prova vale 200 pontos. Como a gente está mirando no 1000, é no 200 em cada competência que a gente vai mirar também. Não se assusta com a quantidade de informações e regrinhas. Tudo isso vai ficando internalizado em você à medida que você vai lendo e escrevendo. Vamos lá! A competência 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O corretor quer que você seja formal. Nessa competência vão ser avaliadas algumas coisas como se você usa o registro formal da língua portuguesa, se você respeita as convenções da escrita, as regras gramaticais, se a sua escolha vocabular é correta e se você tem uma construção sintática adequada à leitura. Para que você apresente um registro formal, o seu texto não pode ter marcas de oralidade. Você não vai falar tá, né, tipo, essas coisas. Pensar que você está escrevendo um texto e não conversando com um amiguinho. Respeitar as convenções da escrita significa se atentar à ortografia, acentuação, uso de hífen, letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica quando a gente vai separar de uma linha na outra correta. Tudo isso é importante porque padroniza a leitura do seu corretor, ele não tem que ficar voltando para ver se ele entendeu certo o que está escrito ali. Sobre regras gramaticais temos as regências e concordâncias verbais e nominais, a questão da pontuação, do paralelismo, emprego de crase, emprego de pronomes. No quesito escolha vocabular, é importante que você tenha um vocabulário preciso, que as palavras são usadas no sentido correto e empregadas no contexto certo. A construção sintática é outro ponto muito importante porque ela pode beneficiar ou prejudicar a leitura do seu texto. O corretor tem pouquíssimos minutos para corrigir cada redação, então é importante que você dê fluidez na leitura. Tentar fazer os períodos, que é quando começa até o primeiro ponto final. Quando começa até o outro próximo ponto final. Fazer períodos mais curtos e sempre completos em estrutura e sentido. A próxima competência é meio longa. Eu vou ler. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Bastante coisa, né? O corretor quer que você seja consistente. Uma coisa consistente é algo firme, que não é facilmente abalável. Para que você seja realmente consistente, você deve compreender de maneira plena a proposta de redação. Cada palavra importa. Se você não der a devida consideração a todas as palavras da proposta, isso pode acabar gerando um tangenciamento do tema, que é quando a gente não aborda tudo que o tema pediu, ou então a fuga do tema, que é pior ainda porque isso zera a sua redação e a gente não quer isso. Você vai ler
a proposta e os textos motivadores com muita, mas muita atenção. O seu texto ele deve ser dissertativo e argumentativo, as duas coisas, por defender uma tese, assumindo um ponto de vista. Desce do muro, bebê. Não dá pra falar tanto faz. Você usar de explicações para justificar o porquê a sua tese está correta é o caráter dissertativo. Ó, meu querido corretor, eu acho isso e eu tô certa por isso, e eu vou te convencer que eu tô certa. Você vai fazer tudo isso dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E para isso a gente tem estratégias argumentativas. Exemplos, dados, citações, pesquisas, alusão histórica, argumento de autoridade, comparações, narrativas ilustrativas, são vários os recursos. Para fechar essa competência, você deve aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, se mostrando um ser humano interdisciplinar. O repertório sociocultural que você vai usar no dia da prova, ele não pode cair do céu, do nada na sua redação. Você tem que apresentar um repertório que se encaixe com aquilo que está sendo abordado pelo tema, pela tese e pelo seu desenvolvimento. A competência 3 é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Em outras palavras, é ser coerente. Você deve ter um projeto textual muito organizado. O corretor vai avaliar se existe um começo, um meio e um fim convergindo para o mesmo ponto de vista. As ideias do seu texto elas devem estar muito bem encadeadas. Cada parágrafo deve ser coerente ao que já foi dito anteriormente, sem repetições da mesma ideia ou saltos temáticos, que é você mudar do nada o que você está falando, do nada você decide falar outra coisa. Siga uma linha de raciocínio lógica. A competência 4 é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Em outras palavras, seja coeso. O seu texto precisa ter coesão. As partes precisam estar todas ligadas, relacionadas por meio de mecanismos linguísticos. Para isso, existem várias estratégias. Dá uma olhada na lista que eu falei de elementos coesivos que está no Drive. Na prova do Enem, a gente vai abusar dos elementos coesivos. Praticamente em todo início de período, você vai colocar um elemento coesivo novo para encadear essas partes do texto. Então, primeiramente, além disso, dessa forma, ademais, em segundo lugar, portanto, entretanto, consequentemente, embora, outro sim, e por aí vai. E esses elementos coesivos diversificados, eles devem ser empregados em sentido correto. Por exemplo, moro num país tropical, abençoado por Deus, tananã, 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 bonito por natureza. Não faz sentido aqui a gente colocar um mas, abençoado por Deus, mas bonito por natureza. Não. E é uma relação de adição. Presta atenção na relação de sentido do elemento coesivo que você vai usar. Também para ajudar na coesão textual, a gente vai usar sinônimos e pronomes que se refiram a coisas que a gente já falou no texto, para evitar repetições de palavras. A repetição de palavra é muito mal vista no Enem. Tem algumas palavras que não tem como evitar, mas as que você puder evitar, evite. Outra coisa que vai ajudar a estruturar bem o seu texto é você ter bem clara a ideia principal de cada parágrafo que você está desenvolvendo. Isso a gente chama de tópico frasal. Vai ser desenvolvido por meio de várias técnicas. Por fim, a competência 5 é elaborar uma proposta de redação. Tá difícil. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O corretor espera que você seja cidadão. Mostre ao corretor que você sabe apontar os problemas, mas principalmente que você sabe propor soluções para eles. Isso respeitando os direitos humanos. Presta muito atenção que nessa competência está falando para elaborar a proposta para o problema abordado. Essas medidas elas devem ser concretas, não adianta ficar só na teoria. A gente precisa fazer, a gente deve fazer. Usa o imperativo, não fica no subjuntivo. Ficar só no hipotético vai te fazer perder muita nota.
E aqui a gente precisa lembrar que para cada problema que a gente apresenta lá na tese, no parágrafo de introdução, a gente tem que apresentar 5 elementos: o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. A gente pode pensar em perguntinhas que vão guiar o nosso olhar para construir essa solução. A primeira é: quem? Quem vai resolver o problema? O que? Como? Para quê? E a última não é uma pergunta, é o detalhamento. Eu sei que parece muita informação tudo isso que eu falei, mas organiza suas ideias, não é tanta coisa assim. Eu dei uma boa resumida na cartilha, mas se precisar você vai lá na cartilha que tá no Drive e dá uma lida. Eu falei o mais importante de todas as competências exatamente para facilitar esse tempo de leitura de vocês. Agora a sua tarefa pega a sua redação do Enem do ano passado, se você prestou, ou então redação que alguém já corrigiu. Veja onde você perdeu nota e por que você perdeu nota. Na cartilha, a pontuação é detalhada de 40 em 40 pontos. Então, olha quanto você tirou naquela competência e o que isso significa. E aí compara com 200. O 200 é sempre a nossa meta. O que faltou para chegar lá? Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para vocês em alguns pontos e que, conhecendo as regras do jogo, vocês possam jogar de maneira mais certeira, mirar o gol do jeito certo. Eu fico à disposição para dúvidas, feedbacks positivos e negativos, estamos aí para isso. Curtam o vídeo se vocês gostaram e compartilhem também com os amigos para a gente continuar estendendo essa rede que já está muito bonita por sinal. É isso, muito obrigada pela presença.